Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Leremos o texto que vocês mesmos propuseram. O texto que vocês escolheram para a temática que nos está proposta nesses dias festivos aqui em Cárceres. Filipenses capítulo 2. Se me permitem, eu vou ler junto ao texto escolhido, o contexto remoto desde o verso 5. Sei que a abordagem que vocês estão fazendo é no 9, mas eu vou ler desde o verso 5 para contextualizarmos o assunto. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir. Se organize aí, nós já vamos ler. Antes que prossigamos, eu queria tornar público a vocês a minha gratidão por estar aqui. O quanto estou me sentindo honrado e privilegiado por essa oportunidade de ser útil ao reino de Deus e servir aos irmãos com uma porção da sua palavra. É um privilégio para mim rever tantos amigos nessa região, amigos cujos quais não sequer consegui iniciar cumprimentando-os hoje pela manhã. Então, se você tiver um pouquinho de paciência, com 1 minuto eu faço isso agora. Pastor Rogério, muitíssimo obrigado. O senhor é uma bênção, sua família é uma bênção, tudo que o senhor põe a mão é uma bênção. E sobre o que eu falei de casamento hoje cedo, para casar na sua casa vai ter que ser uma bênção também. Amém. Pastor Alexandre, Deus te abençoe, obrigado pelo carinhoso convite. Leve o nosso abraço ao irmão Fabrício, que foi quem fez essa ponte. Em nome do pastor Rogério, eu vou cumprimentar os obreiros de Cássia. Pode ser assim, gente? Olha a quantidade de obreiro que é, pastor. Por duas razões óbvias, eu não vou comentar o nome de todos vocês, vocês sabem, né? Primeiro é porque eu não sei mesmo o nome dos senhores, não é isso? E segundo é que porque se eu fosse cumprimentar, aí não ia dar tempo de pregar, não é muita gente para cumprimentar. Mas os senhores são homens honrados, homens dignos, e não julgue pensar em momento algum que vocês estão aqui à toa em vão. Foi Deus, o Senhor, que os levantou para estar ao lado do vosso pastor na obra de evangelização desta região. Sintam-se abraçados, meus companheiros, em nome do vosso pastor. Como o pastor Rogério é mineiro, ele já sabe que o abraço do mineiro é esmagador. É meio quiroprático, sabe? Com certa coluna. Pastor Rogério, muito obrigado mais uma vez. Em seu nome também um cumprimento aqui os jovens desse lindo trabalho. O Senhor Deus confiou em suas mãos, pastor Rogério, um numeroso e belíssimo rebanho. Que Deus te faça prosperar nesta obra na região de Cárceres. Meus irmãos, já vou ler, tenha paciência, tenha paciência. Pastor Ismael, que prazer rever o senhor. Leve o nosso abraço ao seu pai que também é um patrimônio histórico vivo da Assembleia de Deus no Brasil, especialmente aqui no Mato Grosso. Deixa eu ver se tem muita gente aqui, gente. Eu vou embaraçar. Vocês querem sentir todo mundo abraçado uma vezada só? Vamos assim ou não? Trem bom é coisa boa, né? Então recebe aí o abraço do mineiro, amém? Eu já vou ler, mas isso aqui é importante eu dizer. Eu nunca saio para pregar sozinho. Sempre tem mais 4 pessoas me acompanhando. A cara dos crentes para mim, pastor. Eu escutei um falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se é 4, cadê o outro então, né? É o 4º homem da fornalha? Gente, Deus sabe o quanto eu sou grato pela família que Ele me deu. O Senhor Deus me deu uma família sacerdotal. Embora na maioria das vezes minha esposa e os meus filhos não estejam comigo, dado as questões, logísticas do estudo das crianças, enfim. Mas isso é fato. Nós sempre trabalhamos juntos. Nós somos uma equipe que estamos harmonicamente acordados. Eu me desloco geograficamente para pregar e eles ficam de lá orando para que Deus fale através da minha pregação. Então recebo em nome de Jesus um abraço da minha esposa, a irmã Ayla, do meu primogênito Levi, que já é um jovem sacerdote em formação,
do Cláudio Júnior. Júnior, não foi à toa não, é porque na nossa programação já era a rapinha do tacho, já era a casquinha do angu da panela lá de casa, o Juninho. Mas aí Deus é tão bom que ainda nos deu um presente gracioso, surpreendente, chamado Elisa Clarice, a que põe moral lá em casa e põe todo mundo para orar, ela mesma. Desse tamanhozinho, só 3 anos que ela tem. Então receba um abraço da minha família, meus irmãos. Vocês querem receber mesmo? Vamos ler. Quem trouxe a Bíblia está com a carta de Paulo aos Filipenses aberta no capítulo 2 e verso 5. Digam graças a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você sente temor por essa palavra? Diga amém. Assente-se e assente-se glorificando a Jesus. Cantor Samuel foi o mineiro não fala satisfação, ele fala satisfacença. É só do interior que fala assim, tá? Isso é um dialeto nosso. Foi uma satisfacença te ouvir aqui hoje, tá? Que bênção. Deus já tem falado com o seu povo pela música, a pregação cantada já foi ministrada aos nossos corações. Gente do céu. Ops. Ô menino, acá. Gente, muita atenção agora, a palavra de Deus está aberta e nós refletiremos nesta palavra. Você trouxe a sua Bíblia? Levanta aí para me ver quem trouxe a sua Bíblia. Isso é bom demais, irmãos. Vocês estão armados até os dentes aqui hoje. Se vocês estão armados até os dentes aqui hoje, não vai embora sem desfrutar do que Deus tem para te entregar aqui, não? Amém? Eu judiei demais de vocês na hora do almoço. Eu acho que o gato escaldado da água quente, da fria, tem medo, né? Se quer pregar uns 20 minutos, parei 1h da tarde. Então estou achando que alguém já está com medo, pensando assim, deixa eu ir embora depressa, que eu acho que esse pastor vai agarrar demais. Vou não. Olha para mim aqui, por favor. Nós, os pregadores, carregamos conosco um preconceito que a igreja produziu e nos deu como enfado. Qual, pastor? Eu nunca vi, eu não sei se é comum para outros pregadores, eu particularmente nunca recebi. O que com toda certeza, talvez até hoje aconteceu com Samuel aqui. Alguém vem com uma cartinha no cantinho do culto e diz, canta aquela para a gente hoje. Os cantores recebem muito isso. Eu nunca fui abordado por ninguém na igreja que disse assim, pastor, prega aquela hoje. Ninguém quer que a gente pregue aquela. O preconceito é que se o pregador pregar uma mensagem repetida é porque ele nem está orando e com ele, Deus nem está falando mais, não é assim? É um preconceito grande. Então para nós pregadores é um baita desafio pregar quase todo dia como a gente prega e pregar todo dia uma mensagem nova. Até porque Billy Graham disse que a mensagem fica boa depois da 15ª vez que foi ministrada, hein? Então eu tento me policiar ao máximo para isso, tá? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu preguei no tema que vocês proporam aqui. Mas eu não sei se vocês perceberam, quem me ouve está atento diz amém. Eu não sei se vocês perceberam, mas durante o louvor, como que Deus comunicou aos nossos corações sobre a ressurreição de Cristo. Perceberam isso? Sim ou não, gente? E Deus, Ele não muda a sua maneira de falar. É a gente que de vez em quando não entende o que Ele quer dizer. Quando o pregador chega e diz assim, Deus mudou a mensagem, não.
Foi você que estava querendo mudar uma mensagem que Deus não queria que você pregasse. E aí na hora Ele te orientou, não é isso que eu quero que você fale não. Porque o caráter de Deus é imutável, correto? Então aqui eu fui convencido pelo Espírito de Deus a pregar aquela de novo. Mais uma vez eu vou pregar num tema que eu preguei aí, sei lá, umas 100 vezes já. Mas o gostoso da história é que quando eu sinto esta mensagem reviver no meu coração, ela traz para mim esperança para a fatídica realidade espiritual que a igreja está vivendo nesses dias. Porque só a mensagem da cruz tem o poder de fazer com que um boteco vire ponto de culto, um ponto que é boca de tráfico vire ponto de pregação, o traficante vire o pregador, os usuários serviçais, diáconos e cooperadores, e as irmãs que estavam nas orgias e na promiscuidade se tornem santas mulheres de Deus do ciclo de oração. Por que que não está acontecendo o que acontecia mais? Porque a gente não está pregando a mensagem da cruz. E como o tema não foi eu que escolhi, foi vocês, reclame depois com quem estava orando para escolher o tema, não vem falar nada comigo, tá bom? Daqui para lá, se você já tiver dobrado a sua atenção, triplica, porque eu só vou parar para orar no final da mensagem. Essa mensagem, ela me tira da terra, me concentra numa atmosfera, ela me eleva a um nível da espiritualidade. Eu não consigo ficar aqui na terra. Se alguém quiser subir alguns degraus espirituais comigo, fique atento. Nós estamos diante de uma das expressões bíblicas mais compactas e ao mesmo tempo profundas. Paulo, com a sua sensibilidade apostólica e ministerial, ele conseguiu resumir a biografia de Jesus nestes únicos versículos. Paulo fala da encarnação, Paulo fala do exercício de seu ofício ministerial, Paulo fala da morte, da ressurreição e da glorificação. Eu sei que muita gente tem condição de ser sucinto. Existem pessoas que maestricamente pegam um assunto de 1 hora e dão conta de falar dele em 5 minutos com pontos. Paulo é esse tipo de indivíduo, como nosso presidente, que a propósito deixo a vocês um abraço dele, preside a nossa igreja e a nossa convenção em Minas Gerais. Tem dia que ele vai dar oportunidade para a gente pregar lá, o tempo está tão limitado que ele diz assim: meu filho, aquela mensagem que você ia pregar de 1 hora, hoje você vai pregar em 10 minutos, e eu sei que você dá conta, porque ele é o professor e a gente está aprendendo com ele, né? Diz ele que tem mensagem que era para a gente pregar só em 10 minutos, quando o tempo não dá, a gente fala em 1 mesmo. Como é que alguém pode resumir uma história tão profunda? Uma história que, segundo o evangelista João, não daria para ser catalogada, monografada, nem em todos os livros de todas as bibliotecas existentes na terra. Paulo pegou esta história, que nem todos os livros em sua capacidade máxima por todas as bibliotecas espalhadas no solo, em qualquer lugar do mundo não existiria capacidade de compor tudo que Jesus operou. Paulo pega tudo isso e resume nesses poucos versículos que eu acabei de citar. A cultura judaica recebe isso, principalmente para os judeus que se converteram ao cristianismo, recebe isso como um cântico, um louvor, uma música, não apenas um registro literário. Eles recebem isso como uma síntese da história mais extraordinária já contada na humanidade. Paulo começa dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E para que não fique dúvida, o predicado aqui conecta ao verbo de ação, identifica o que o sujeito faz, que mesmo
sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo e se fez carne para habitar entre nós. Para você que não tem nenhum conhecimento teológico sobre o aspecto do kenosis, que é o que está acontecendo aqui, o kenosis nada mais é do que um ser que, mesmo sendo maior, decidiu ser menor para um propósito definido. O que está acontecendo aqui é o auto-esvaziamento da divindade de Cristo. Ele está dizendo: eu sou Deus, mas quero ser homem. Só que para Deus ser homem, ele tem que, de certo modo, se desvestir. Ele tem que se despir de toda a sua glória. Porque quando Moisés quis ver, Deus disse: se vê, morre. Eu não vou deixar você ver o que você quer, mas o que você precisa eu vou deixar. Ele tira a mão da fenda da rocha, quando ele passa, Moisés vê de costa. Mas a sombra de Deus aflorou tanta glória na face de Moisés, que quando ele desce, a sua face brilhava como o sol, diz a Bíblia. Agora imagine os homens vendo Jesus na glória de seu apogeu, em sua majestade completa. Não seria possível? Então Paulo aqui está mostrando a encarnação do verbo. E pasme vocês, para compreendermos a encarnação do verbo, é tão profundo que Paulo está falando em apenas um versículo, que talvez você não se deu conta de que ele está fazendo uma conexão lá em Gênesis 3:15. Ele está apontando para a semente da mulher, para a conexão de João 1:1. O verbo estava com Deus e era Deus, mas se fez carne e habitou entre nós. Como, pastor? Primeiro, se a semente é da mulher, já que um paradoxo ao entendimento lógico. Porque eu sei que tem criança e tem gente que vai ficar desconfortável, então eu vou usar uma linguagem técnica aqui, e quem é inteligente pega ligeiro. Quem tem semente não é a mulher tem a terra para a semente ser plantada, quem tem semente é o homem. Só que a profecia de Gênesis 3:15 é da semente da mulher. Por quê, pastor? Porque quem é pai de Jesus não é o José. O agente paterno aqui é o Espírito Santo, que quando o anjo desce, diz para Maria: o Espírito Santo te cobrirá. E com isso, há aqui um conflito entre a ciência e a religião. Por quê? Porque uma mulher, para gerar, para dar à luz, para ter um embrião em desenvolvimento no seu útero, ela passa por um procedimento chamado rompimento do ímen. É a semente do homem rompendo o ímen, só que de fora para dentro. Só que o mistério da encarnação do verbo é tão grande, que no caso de Maria, o ímen dela foi romper, é de dentro para fora, porque ela era virgem. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se. O que significa isso? Vamos lá. Jesus veio com uma semente para o ventre de Maria, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Escute isso. Quando Isaías tentou descrever a grandeza de Deus, fiquem atentos. Ele disse que Deus é tão grande, mas tão grande, que quando Ele resolve, Ele pega todas as águas dos mares na concha da sua mão. Aí Isaías no comparativo disse: não, eu acho que esse negócio está muito grande para se comparar ao tamanho do Deus a quem nós servimos. Eu vou melhorar. Deus é muito maior do que isso. Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele pega todas as águas de todos os mares e faz assim, ó, para medir o Oceano Índico. É igual Deus pegar assim e pôr o dedo assim, ó. Sabe onde é que está o Titanic? Pois é, não chega nem na cutícula de Deus. Aí Isaías diz: não, pera lá, em comparação, objeto comparativo, isso aí é muito grande. Eu vou melhorar. Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele pega todas as águas que existem no globo
e põe como uma gota d'água no fundo de um balde. Aí ele diz: não, ainda é muito, eu acho que eu tenho que melhorar isso aí. Deus é maior do que isso, disse ele para fechar o raciocínio. Deus é tão grande que ele pega todas as nações da terra e compara como um grão de pó em cima da balança. Quando ele descobriu que ele ia continuar diminuindo o objeto comparativo e não ia chegar a lugar nenhum, ele diz assim: para resumir então, eu não consigo explicar o tamanho de Deus. Ele chama todas as estrelas pelos seus nomes e elas respondem: sim, Senhor. Ele é tão grande que quando quer usa submarino natural para engolir profeta e devolver no destino certo. Ele é tão grande que ele tem garçom no meio dos pássaros para servir Elias debaixo do zimbro. Ele é tão grande, mas tão grande que se ele quiser ele fala pela boca de jumenta. Ele é tão grande, mas é tão grande que todas as ondas dos mares, movimentadas pelos grandes ventos, quando se deparam com ele, ele diz: se aquietem e se acalmem, todas elas batem continência. O mar tem que se abrir, até rocha faz água descer, porque ninguém consegue resistir o tamanho do Deus a quem nós servimos. Ele coloca os pés por e cabelo no globo, é o descanso dos pés. A cadeira de balanço de Deus é o seu espírito que paira. Você sabe o que é pairar? Deus vez ou outra assenta na sua cadeira de balanço e o seu espírito fica pairando sobre as águas. Oh, aleluia. Para fechar o raciocínio, Isaías disse: não dá, porque o nosso Deus é tão grande que ele pega o nada e faz nada de novo. Escute aqui que eu já vou voltar para o texto. Só os bons de matemática, 0 mais 0. Vocês estão aí mesmo, gente? Vocês estão me assustando. 0 mais 0, 0 vezes 0, subtraído por 0, dividido por 0. Aí Deus está dizendo na boca de Isaías: eu sou tão grande ao ponto que vocês jamais compreenderão, porque os meus atributos incomunicáveis não são compartilháveis. Então fiquem com essa: eu sou tão grande que quando eu quero, eu pego o 0, quebro no meio e faço até 8, porque eu sou o Senhor. Levante a sua mão, você que entende o tamanho da grandeza desse Deus. Aí o que esse Deus vai fazer? Escute. Ele quer ser homem. Então ele vai andar na contramão das demais religiões existentes na face da terra. Eu não sei se vocês estudam sobre religiões, mas existem 16. Ou melhor dizendo, existem 12, uma para ser incluída, e existem mais 3 que ainda estão sendo analisadas. Das 16, as principais está o cristianismo, com toda certeza. O fato é que no budismo, por exemplo, quem me ouve diz amém. No budismo, por exemplo, Buda era um homem comum. Gente, tem alguma coisa acontecendo aí. A frequência do rádio está dando uma interferência no som aqui. Quem está ligado, desliga aí o rádio, disse o pastor Alexandre. Eu acho que tem gente dando glória a Deus lá no rádio, é porque aqui tem gente calada demais. Aí alguém está sentindo a vontade de adorar lá fora, não é isso? Vamos lá! Buda era um homem comum como eu e você, mas a ciência descrita em sua biografia diz que ele foi se divinizando. Ele foi se dimensionando, ele foi evoluindo, desenvolvendo-se, até que ele se torna um Deus. Você me ouve mesmo? E o irmão Maomé? Homem, comia arroz e feijão igual eu e você aqui mesmo, mas começou a se divinizar, espiritualizar, dimensionar.
E a história diz que ele terminou como um Deus. E o Allan Kardec, que tem como patrono, do Espiritismo no Brasil, nós os mineiros inclusive temos o desprazer de carregar conosco esse título através de Chico Xavier, em Uberaba, fundadores do Espiritismo em solo nacional. Allan Kardec, homem comum como eu e você, mas o cara alcançou um nível de divindade tão grande que terminou quase que como um semideus. E o problema é que agora os pregadores estão com tanto medo de algema, que está cortando volta para pregar o Evangelho. Eu estou aqui essa noite para pregar o Evangelho do jeitinho que ele é. E quando eu vou pregar, eu já sei antes de começar que nem ibope dá, mas lá vai. Só que quando você olha para a história de Jesus, olha o paradoxo aqui de novo. Enquanto Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec e tantos outros eram homens comuns que se tornaram deuses pela história, pela Bíblia, o nosso Jesus era Deus. Só que ao contrário deles que foram crescendo para se endeusarem, o nosso Cristo foi diminuindo para se humanizar e entender o que passa no coração da humanidade. Oh, Jesus é melhor, irmão, Jesus é melhor. E sabe qual que é um outro ponto a se destacar, que eu penso ser considerável aqui? É que os homens que se tornaram deuses, morreram como homens. E a lápide do túmulo dele, irmão João Batista, você que tem treino até nos olhos, a lápide do túmulo dele está escrito jaz. Agora, eu não sei se tem mais alguém aqui além de mim, o pastor Rogério. Quando eu estava no jardim do túmulo, eu não vi lá escrito data tal nasceu, data tal morreu, jaz os restos mortais de Jesus Cristo. Eu entrei no túmulo e estava vazio, pastor. Jesus não está lá. Os deuses que foram se endeusando depois de homens, morreram, federam e são só cascas mortais no solo. Agora o Jesus que era Deus e se fez homem, morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Então a primeira coisa que Paulo fala é sobre a encarnação. Segundo, Paulo fala sobre o ofício ministerial. Paulo diz que ele foi obediente, e obediente até a morte. Deixa eu perguntar um trem para vocês, bem no mineirês mesmo, para ver se vocês respondem. O que é que Jesus obedeceu? O que é que Jesus obedeceu? Não precisa responder se não quiser, mas pensa aí. O que é que Jesus obedeceu? Ah, pastor, eu acho que ele obedeceu a lei. Para de graça. A lei ele não obedeceu porque nela ele colocou emenda. Numa linguagem jurídica, lei é irrevogável. E Jesus deixou claro que a lei é revogável. Quando disseram para ele, o senhor veio mudar a lei? Ele disse, não, eu vim foi fazê-la cumprir. E é muito bom que você saiba, principalmente nesse ano eletivo, quando você vai decidir com o seu voto quem que vai sentar numa cadeira te representar no legislativo municipal e no executivo, saiba muito bem quem que você está colocando lá, viu? Porque leis depois de sancionadas se tornam irrevogáveis. O máximo que elas podem sofrer é uma cláusula chamada emenda. Jesus olhou para quem queria saber se ele veio destituir a lei e disse, não, vim fazê-la cumprir. Só que eu proponho uma emenda. Qual é a emenda que o Senhor propõe? Graça. Oh, aleluia. Os inteligentes já sabem para onde eu estou indo, né? A lei diz que tem que matar, a graça diz eu vou poupar.
A lei desmerece o inferno, a graça diz: eu vou dar o céu. A lei disse: vai morrer castigado, e a graça diz: vai ser defendido, porque eu sou advogado de defesa. Então o que é que Jesus obedeceu? O diabo? Para de graça, irmão. Então ele obedeceu a Anás e Caifás? Você não está lendo a Bíblia? A obediência dele então foi sobre o domínio governamental de Pilatos, que assumiu a cadeira deixada por Asquelaus? Também não. Então ele está subordinado a Herodes Antipas? Não. A Agripas? Não. A Herodes Filipos? Não. E a Herodes o Grande? Morreu quando ele nasceu. E olha que Herodes queria matar Jesus, e a notícia que chegou para José foi: está morto aquele que queria matar o menino. Falou um negócio debaixo do sangue de Jesus e com muito temor. Quando Herodes o Grande disse que ia matar Jesus, que ia matar os filhos homens, porque estava desconfiado que o Messias estava vindo, e ele sentiu medo de perder o trono, quando ele decreta a morte do menino, Deus disse: chegou a hora de eu te matar. Eu falo ou não, gente? Tá aqui, ó. Vai sair, hein? Depois vocês não reclamam que é vocês que estão pedindo para mim. Eu falo ou não? Então lá vai. Quem tem cabelo ou quem é careca nesse judiciário desse país, que tem coragem de se atrever a mexer com Deus a quem nós servimos? Se mexer com Jesus, Deus mata quem estava decretando morte e dá vida para quem tinha alvo de morte. Eu não sei se você recebeu isso não, mas eu vou falar de novo. Quando Deus se levantar do trono para fazer juízo, os juízes da terra vão bater joelho no outro, para entender que quem manda no céu, na terra e até no inferno é Jesus de Nazaré. O que Jesus obedeceu, pastor? Se não foi o diabo, se não foi Herodes, se não foi Pilatos, se não foi Anás, se não foi Caifás, se não foi a lei, então ele obedeceu a Deus. Não. E pastor, agora o senhor me confundiu. Ele não obedeceu a Deus? Sim, mas aqui ele não está obedecendo, não é a Deus, ele está obedecendo a ordem profética. Ele está cumprindo as profecias que estavam direcionadas a ele. Eu não sei se você sabia, já estou partindo para encerrar, hein? Do meio da metade para frente agora, já está acabando. Cheguei no meio da mensagem, presta atenção. Estou acabando. Quando Jesus obedece, e obedece até a morte de cruz, ele está cumprindo o protocolo litúrgico judaico. Qual, pastor? O de expiação. Porque para um homem receber perdão, escute bem para vocês entenderem. Para um homem receber perdão, o sacerdote tinha que pegar o cordeiro lá nas escadarias do templo, conduzir para o átrio, degolar, aspergir sangue nas vestes do sumo sacerdote, pegar o cordeiro, conduzir até o altar, colocar sangue do cordeiro nas 4 pontas do altar, amarrar o cordeiro no altar, depois o sumo sacerdote entrar sozinho no Santíssimo Lugar, retornar do Santíssimo Lugar vivo, e então derramar o resto do sangue do cordeiro na base do altar. Vocês estão me ouvindo mesmo? Sim ou não? Amém? Para Jesus cumprir isso, escute bem, para Jesus cumprir todo o protocolo litúrgico judaico da expiação pascual, ele tinha que cumprir 25 profecias em 24 horas. Você ouviu o mesmo que eu acabei de dizer? Nas últimas 24 horas do ministério de Jesus, ele cumpriu 25 profecias, mais de uma profecia por hora. Por quê? Porque ele deveria obedecer às profecias, para ser obediente até a morte. Fique atento, por favor, quadruplique a sua atenção agora. Jesus vai para João 13 no último culto, na última mensagem, na última ceia, prega o último sermão, e quando o culto está acabando, se você ler João
Mateus capítulo 26, versículo 30, está escrito assim: e tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. O que significa isso, pastor? Aqui Jesus cumpre a primeira. Qual? Aquela do salmista que disse: o meu amigo que se assenta na mesa comigo, este levantará o seu calcanhar contra mim. Judas está sentado na mesa, Jesus olha para ele e diz: fazes logo o que tendes de fazer. E a Bíblia diz que Judas se levanta e vai. Aonde que Jesus está cumprindo a primeira profecia, pastor? Está cumprindo no amigo que se assentou contra ele e levantou contra ele o seu calcanhar. E a segunda está aqui, intrínseca à primeira. Qual, pastor? Para o sumo sacerdote atingir o ápice de todo o processo litúrgico, ele tinha que fazer isso numa escala de 12. Quantos? Quantos? Só que nesse culto, no cenáculo, tem Jesus e os 12. Portanto, na somatória são 13. O número 13 é tão ruim de falar, que era 12 mais 1, e Jesus disse: para não ficar nem 12 mais 1, vai embora logo, vai Judas. Os inteligentes estão entendendo, né? Quem estiver fingindo que não está entendendo, dá um sorrisinho de lado para ninguém pensar que é com você que Deus está falando. Você que está com problemas anomalíticos espirituais, votando em gente da esquerda, né? Estou sabendo, fica atento, viu, crente? Se gostou, come muito, se não gostou, come pouco. Mas é o que tem para hoje, é de graça para você. Pastor, eu não posso escolher o cardápio? Não, no reino de Deus, a gente é garçom. Quem demanda qual é o cardápio é o cozinheiro da cozinha, lá de cima. A gente só é o dispenseiro, a gente entrega. Então não é você que escolhe o que come, a gente só dá do jeito que veio. Não tem self-serve, é prato feito. Se gostar, come muito, se não gostar, come pouco. Mas é de Deus e é para a tua vida, então recebe em nome de Jesus. Na escala de 12, 13 seria além da conta. Então Jesus está dizendo para Judas o seguinte: meu amigo, sinto muito, mas para mim continuar caminhando, para cumprir o que preciso, você não pode ir. Então vai fazer o que você precisa fazer, vai. Ficaram os 12. O próximo passo, que é mais um cumprimento, é que 8 tinha que ficar no átrio, 4 entrar no lugar santo, e 1 chegar sozinho no santíssimo lugar. Quando Jesus chega no pé do monte, ele olha para Pedro, Tiago e João e diz assim: vocês já estão credenciados a um ofício melhorado. Vem para cá. Vocês vão receber mais oportunidade, mais responsabilidade. Vem para cá. Os outros 8 fiquem aqui, viu? Vamos. Quando ele chega no meio do monte, ele olha para Pedro, Tiago e João e diz assim: daqui para lá vocês não podem ir, viu? Daqui para lá eu preciso ir sozinho. Mas fiquem aqui e velai comigo por 1 hora. Eu sei que vocês sabem que essa expressão velai comigo era a obrigação que tinha o sacerdote de visualizar e ouvir. Visualizar não, de ouvir, melhor dizendo, tudo que estava correndo além das cortinas que separavam o santo do santíssimo lugar. Então quando Jesus diz, ele está dizendo na risca: a gente vai cumprir, para ninguém depois dizer que eu não cumpri tudo. Eu vou cumprir tudo na risca. Fique aqui e velem comigo. Aí lá vai Jesus sozinho. Alguém vai dizer assim: pastor, Jesus não cumpriu isso. E eu digo que sim. Mas pastor, para Jesus cumprir isso, ele tinha que ter um cutelo, ele tinha que ter um cordeiro, ele tinha que ter uma esponja, ele tinha que ter um altar. Quem não gosta de ouvir Bíblia não tem paciência de me ouvir pregar. Mas essa mensagem que eu vou pregar aqui agora, se você der atenção para ela, pode mudar para sempre a sua vida. Escute o que eu vou dizer. Jesus não precisava de um cutelo, de uma esponja, de um cordeiro, de um altar, nem de um sumo sacerdote. Por quê, pastor? Porque só nele, ele reúne em si mesmo o profeta, a profecia e o cumprimento da profecia. Ele reúne em si mesmo o altar,
o sumo sacerdote e o cordeiro sobre o altar. Aonde que está escrito isso, pastor? Paulo disse que ele se fez altar no nosso lugar. O anônimo escritor aos Hebreus disse que ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E João o Batista, que estava batizando à beira do Jordão, quando viu o Cristo entrar na fila batismal, disse: é desse que eu falava agora há pouco sobre a correia das minhas sandálias, é dele. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Altar, sacrifício e sacerdote, profeta, profecia e cumprimento, mas não tem cutelo. Então agora ele começa a orar. Eu imagino Jesus colocando lá o joelho no chão, porque a Bíblia diz que ele se prostra, né? Então se prostra, ele está com a cara, se não é ajoelhada, caído. Porque tem dia que a gente não tem força para orar nem ajoelhado, e a Bíblia diz que a alma dele estava angustiando até a morte. E ele começa a dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Enquanto ele está sentindo a agonia do Calvário, seus polos capilares começam a se dilatar, e uma coisa que estava faltando começa a ser preenchida para cumprir mais uma profecia. O que, pastor? Ele não tinha pegado o sangue do cordeiro e aspergido nas suas vestes para entrar no lugar santo, mas quando está dentro do lugar santo, ele mesmo vai salpicando as suas vestes com o próprio sangue que emana dos seus polos capilares. Oh, me ajude a pregar, Jesus. Me ajude a pregar, Jesus. Mas a profecia não termina aqui. A profecia só termina no altar. E depois que o altar está concluído, o sacerdote ainda tem que sair vivo do Santíssimo Lugar. Jesus sai do jardim do Getsêmani, entrega-se pelo beijo do traidor, é preso pelos bárbaros soldados romanos, é conduzido à presença de Anás e Caifás. Vai ouvindo. Anás e Caifás não têm o direito governamental para decidirem ou sentenciarem. Isso compete a Pilatos. Embora quisessem, não puderam. Pela manhã apresentaram Jesus para Pilatos. Como Pilatos não pertence à família de Herodes, ele só entra na história porque Herodes Asquelaus, que é um dos Herodes tetrarcas, que eram 4, não quis ocupar a cadeira governamental sobre a região da Judeia. Então ele manda para Herodes, pois Herodes estava passeando na região, e eu estou me referindo a Antipas. Herodes olha para Jesus e devolve para Pilatos, diz: eu não vou resolver o problema. Tem um monte de gente que não enxerga uma profecia se cumprindo aqui, mas aqui tem outra. Com uma ovelha muda, ele era conduzido à presença dos matadores. Jesus estava sendo conduzido de Anás para Caifás até Pilatos, de Pilatos até Herodes, de Herodes de volta para Pilatos, de Pilatos para a sala do tronco. Barrabás é solto. A voz do povo não é a voz de Deus. Eu vou falar isso aqui de novo para você nunca mais esquecer: a voz do povo não é a voz de Deus. Pilatos diz: peguem-no, lava suas mãos e diz: crucifica-o. Levaram Jesus para a sala do tronco. Me escute bem, por favor. Se você não está gostando da mensagem, eu acho que você tem que rever os seus conceitos. Talvez você é qualquer coisa menos cristão, viu? Jesus é conduzido à sala do tronco.
os bárbaros de posse de azorragues, chicotes cuja haste é de madeira, com pontas de couro de cordeiro trançado, e na ponta de cada pedaço de couro, chumbo e osso quebrado. Eles vão desfigurar completamente o aspecto físico do Cristo. Sua carne é dilacerada pelos golpes de azorrague. E Isaías diz: mais uma se cumpre. Não dá para ver beleza nele. Se olhássemos para ele todo desconfigurado. Aí levantam Jesus depois de ter apanhado por uma quarentena de golpes de azorrague, gente. Olham para uma coroa e dizem: se é rei tem que ter coroa. Coroa de madeira de espinho de acácia. Colocam uma coroa na cabeça de Jesus. Escute aqui. Vendo que não estava acoplando, porque espinho de madeira de acácia é uma madeira africana, que cada ponto de espinho triplifica, e era mais rígida do que o ferro fundido. Então isso entra para dentro do couro capilar mesmo. E como isso não quer entrar só com a força da mão, eles pegam uma cana e bate por cima da coroa, como se estivesse batendo pregos para dentro da madeira. O couro capilar de Jesus é rasgado, os espinhos são fincados, cravados. Eu fico imaginando a região frontal do seu rosto, ensopando o globo ocular, descendo pelas narinas, ele sentindo pelo olfato aquele cheiro do seu sangue. A sua boca ensopada, pois já tinham batido na sua face, certamente já tinham ferido os seus lábios, cortado por dentro das suas gengivas. Ele estava despido, maltratado, cuspido, espancado, e ainda colocaram uma cruz na sua cabeça. Escute, escute, escute. Quando a cruz é posta em sua cabeça, aqui na terra ninguém consegue dimensionar com propriedade a profundidade do cumprimento profético. Na terra é só uma coroa na cabeça de um condenado. Para o céu e para a eternidade é sangue na primeira ponta do altar. Pegaram a haste horizontal do madeiro, colocaram nas suas costas e disseram: carregue o patíbulo da tua dor. Colocaram ele na via dolorosa. Eu fiz questão de caminhar ali a pé, pastor. Eu fiz questão de parar naquelas 14 paradas que Eusébio demarcou. Jesus pela via dolorosa, 600 metros do jardim do Getsêmani até o alto do Gólgota. Da entrada do jardim da Getsêmani, melhor dizendo, ali bem acima do túmulo de Absalão, na sala do castigo onde ele se encontrava, até o alto do Gólgota, 600 metros. Lá vai Jesus carregando a haste horizontal do madeiro. A história de seu tempo, por vias seculares, diz que era muito comum que a cruz pesasse entre 38 e 52 quilos. Sinceramente, na minha simples maneira de pensar, Jesus carregou um peso muito maior do que isso, porque sobre ele estava o peso do nosso pecado. Não à toa ele cai. Se 14, conforme disse Eusébio, não dá para saber, mas pelo menos uma vez, segundo a Bíblia, porque Simão Cirineu precisou auxiliá-lo para chegar até o alto do Monte Caveira. Imagine aí, por favor. Eu vou tentar desenhar para você. Eu não sou de encenar o teatro não, mas isso aqui é para ficar muito claro para você e você nunca mais esquecer. Imagine aí, por favor, ele levando a haste horizontal do madeiro, fraco, apanhou a noite inteira, ficou calado, foi oprimido, pressão mental, pressão psicológica, golpes físicos, sangue em todo o corpo, humilhado, cuspido, despido, maltratado, mas está indo, pastor, está indo.
está indo. Quando a fraqueza tenta tomar conta do teu corpo, para ele cair, não sei se 14 ou se só uma, mas o que importa é que ele não desiste. Ele levanta de novo e diz: por amor a alguém, eu preciso suportar esse peso. Me ajude a pregar, Jesus. Quando ele chega no alto do Gólgota, a Bíblia diz que eles vão unir a haste vertical à horizontal, vão pegar um cravo de ferro fundido, vão esticar a mão de Jesus até o madeiro, 15 centímetros de diâmetro, meia polegada de espessura, e o martelo dos bárbaros sem dó cravam Jesus. A terra continua sem entender até hoje, mas naquele momento a eternidade disse: sangue. Na segunda ponta do altar, pegaram também a sua mão esquerda, igualitariamente cravaram com uma dentro. O molde de crucificação não era uma severa maneira punitiva de Roma, isso foi moldado pelos medo-persas. Então, como foi aderido, era feito na medida do condenado. Quem ia morrer naquela tarde não era Jesus, era Barrabás. E por Barrabás ter uma estatura mais alta do que a de Jesus, e os furos da cruz serem feitos por antecipação, a fim de que no momento da crucificação não demorasse tanto o flagelo, muito provavelmente, não estou querendo acrescentar dores aqui não, mas muito provavelmente eles tenham esticado completamente o braço de Jesus, até deslocar pelo menos uma de suas clavículas. Pegaram outro cravo de ferro fundido, pregaram ele na cruz. A terra ainda está em silêncio, o céu está dizendo sangue. Na terceira ponta do altar, uniram ambos os seus pés, na altura do calcanhar, bem na divisa do tendão de Aquiles, e cravaram também, mas agora na haste vertical do madeiro, sangue, na quarta ponta do altar. Me ajude a concluir esta mensagem, Jesus. Só que a profecia não pode terminar com o cordeiro amarrado no altar com sangue derramado nas quatro pontas. A profecia depende do retorno do sacerdote do lugar santíssimo e do resto do cordeiro na base do altar. Jesus está lá assim, me encare aqui. Só que tem uma profecia que vai se cumprir. Qual, pastor? Nenhum só osso do seu corpo seria quebrado. Sabe como se matava no modelo de crucificação? Não era transpassando o seu laço como fizeram com Jesus. Matavam no modelo de crucificação, batendo no osso femoral ou na canela do condenado, para que ele cedesse o seu peso corporal. E a partir do momento que cedendo o seu peso corporal com as mãos abertas, isso aqui ia imprensar, né? Ia trazer uma transição de peso sobre a traqueia, a laringe, a faringe, a cavidade bucal, impedindo o aparelho respiratório de funcionar. E o condenado era morto, era por asfixia. Só que tinha uma profecia: nenhum só osso do seu corpo será quebrado. Está escrito no texto que quebraram o de um, quebraram do outro, mas quando foram quebrar o de Jesus, ele já tinha entregado o seu espírito para o Pai. Aí um soldado, para não ir embora para casa sem ter quebrado e promovido que ele é quem matou, resolveu transpassar a lança para ver se realmente estava vivo. E quando ele tira a lança, todo o resto do sangue do cordeiro começa a cair na base do altar.
saiu todo o sangue, a ponto de que se comprova no texto que depois do sangue esgotar, eles também viram saindo água, provando indiscutivelmente que o sangue tinha se esgotado. Pastor Rogério, sabe o que é lindo nessa história? É que enquanto Jesus morre que não morre, ele libera 7 expressões. Eu concluo mesmo, por favor, escute isso. Na primeira vez que ele ergue sobre os seus pés, escute aqui por favor, para Jesus conseguir liberar sua capacidade vocal, sua tonalidade vocal para ser ecoada, ele precisava primeiro erguer o seu peso corporal, para ele abrir todo o seu aparelho respiratório. Essa impulsão da laringe para a faringe que trazia consigo essa potência do pulmão, culminava na sua cavidade bucal, e esse membro chamado língua tem a responsabilidade de transformar esse ar quente em palavras. Para Jesus falar, em primeiro lugar ele precisou se levantar sobre o próprio peso corporal em cima do prego que estava na junta do tendão de Aquiles. E para ele falar com o Pai, que foi a primeira coisa que ele falou, como modelo de crucificação dos medo-persas tinha por opção uma cruz que passava acima da cabeça do crucificado. Você pode ler que no final da história estava escrito acima da sua cabeça, aqui ó, em cima da cabeça, Rei dos Reis, em 3 idiomas. Para ele conseguir fazer isso, ele teve que comprimir ainda mais os espinhos para dentro do couro capilar. E sabe qual foi a primeira coisa que ele disse depois de cumprir a profecia do cordeiro mudo até? Porque a Bíblia não diz que ele ia ficar calado até morrer, ia ficar calado até o matadouro. Quando ele chegou no matadouro, ele resolveu falar. E essa primeira palavra de Jesus já mudou a realidade espiritual de um monte de gente. Aqui na terra todo mundo olhava para a cruz e dizia: crucifica-o, 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 mate-o. Ele olha para a terra e diz: vou quebrar o silêncio. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oh Pai, perdoa eles, Pai. Deixa eu ver se tem algum perdoado aqui, ou se sou só eu aqui. Cadê os perdoados aqui essa noite? Sabe o que é perdão? Para vocês entenderem o que Jesus estava liberando aquele dia. Perdão é uma junção de 2 expressões que são atributos incomunicáveis de Deus. Perdão, pastor Rogério, é a junção de graça com misericórdia. Só Jesus tem poder de perdoar, dando graça e ofertando misericórdia. Pastor, só pode me explicar mais claramente? Posso, escute isso. Quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, Jesus está dizendo: dei-lhes graça. Ele está dizendo: eu sei que eles não merecem, porque eles estão pedindo a minha morte, mas dá para eles o que eles não merecem. E misericórdia em contrapartida é: eu sei o que eles merecem, Pai. Eles merecem um inferno, mas livra eles do que eles mereciam, dando a eles o que eles não merecem. Você merecia o inferno,
mas a misericórdia te livrou. Você não merecia o céu, mas a graça te ofertou. Cadê os perdoados aqui esta noite? Deixa eu conhecer. A segunda vez que ele sobe para falar, ele sobe, mas não olha para cima, olha para baixo e diz: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Na terceira vez ele olha de novo para baixo e diz: tem alguma coisa para me beber? Molhar uma esponja, não quer saber o que é. Essa esponja, objeto de limpar latrilhos. Esse vinagre, uma espécie de desinfetante da época. Pegaram um objeto de limpar latrilho com produto de limpeza para limpar banheiro e levaram na boca dele. Eu, teologicamente falando, já tentei me debruçar sobre isso aqui muitas vezes, e eu vi muita gente tentando explicar, e até agora ninguém explicou com razão. Com razão não dá para explicar, porque tem coisa que a gente explica pela fé. Pela minha fé eu vou tentar te explicar o que eu acho aqui. Como eu não encontrei nenhum objeto que me dá convicção para poder provar o porquê de Jesus ter morrido com sede, a minha fé me leva a crer que ele morreu com sede para saciar a sede de todos os sedentos. Oh, levante a sua mão mesmo e glorifique a Jesus, porque ele morreu com sede para matar a nossa sede. Faltava profecia e ainda ele levanta pela quarta vez e diz: vou cumprir mais uma. Salmo 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? O sol começou a virar as costas. Ouça-me bem. O sol foi virando as costas e o céu se fez em trevas. É como se o sol estivesse dizendo: eu não vou conseguir assistir. É duro demais para mim ter que ver o meu Criador sendo morto pela criatura. Aí ele vira as costas. Quando o sangue de Jesus começa a pingar na terra, diz a Bíblia que há um tremor. Mortos pulam dos sepulcros e o véu do templo começa a se romper de alto a baixo. Ele se levanta pela quinta vez, tem dois ladrões, Gestas e Dimas. Gestas o acusa e Dimas diz: não fales isso, você está louco, está falando contra um santo. Nós merecemos estar aqui, mas que culpa ele tem para aqui estar? Eu nunca vi um homem que com 28 segundos, segundo a ordem dos fonoaudiólogos, consegue fazer tanta coisa igual esse Dimas. 28 segundos é o mínimo, 32 é o máximo. O que é que ele fez, pastor? Olha o que ele fez. De um lado da cruz ele olha para o ladrão, do outro lado e diz: pare! Nós somos culpados, ele é inocente. Primeira coisa que ele fez, pregou. Segunda, Senhor, orou, lembra de mim. Terceiro, adorou, quando estiveres no teu reino. Porque eu te conheço, tu tens um reino, és rei, e eu reconheço a tua realeza. Tem crente que tem 40, 50, até 60 anos de Assembleia de Deus e não conseguiu fazer até hoje o que esse homem que nem crente era, com 28 segundos deu conta de fazer. O que, pastor? Pregar, orar e adorar. Aí Jesus desconsidera os Gestas, olha para Dimas e diz: hoje ainda. Era seio de Abraão, mas eu vou mudar a nomenclatura e você vai ser aquele que vai inaugurar comigo. O que? O novo nome. Era seio de Abraão até agora, mas daqui para frente agora é paraíso. Hoje ainda estarás comigo no paraíso.
Eu vou continuar, eu vou terminar a mensagem aqui agora, mas eu queria, não vou nem dar 32 nem 28 segundos não. Eu queria dar só uns 10 segundos para ver se você dá conta de orar e adorar. Só isso, só isso. Fecha os seus olhos, vai. Abre o teu coração. Se não der para gritar, geme. Se não der para gemer, chore. Mas louve e adore, cante, glorifique, exalte o nome do Senhor. Na sexta vez, e aqui eu finalizo, ele diz: tetelestai. E tetelestai aqui está completamente pago, está consumado. Paulo disse que a dívida do pecado que era contra nós, Jesus cravou no madeiro. Eu não sei se você sabia, mas o homem jamais venceria o pecado, porque existe o pecado por omissão, por comissão, no corpo e fora do corpo. Esses 4 níveis de pecado levam o homem a viver o pecado da iniquidade, que é o agravando do pecado, é muito mais do que pecar. É por isso que quando Deus vem resolver o problema de Isaías, diz para ele: os teus pecados estão perdoados e sarada foi a tua iniquidade. Porque pecado Deus perdoa, agora iniquidade Deus cura. Tem gente que peca tanto que já deixou de ser pecador, se tornou um iníquo. Porque existe 2 grupos de pecado: aqueles que pecam contra a autoridade de Deus e aqueles que pecam contra a santidade de Deus. Só que quando Jesus diz tetelestai, ele está dizendo: comprei, paguei e chancelei. O nosso remidor pagou uma conta que não era dele, era nossa. E assim como o devedor tinha sua dívida exposta publicamente pela sociedade, se você fosse um devedor e não tivesse condição de pagar o seu credor podia colocar isso publicamente, dizendo: ele deve e não me paga, deve e não tem condição de me pagar. Só que se na história de alguém houvesse um remidor, como por exemplo na história de Ruth houve Boaz, o remidor carimbava a dívida com tetelestai, dizendo: devia e até não podia pagar, mas mesmo eu não tendo nada a ver com isso, resolvi pagar por ele a culpa que era dele. E hoje a gente não deve nada para o diabo, nada para o pecado e nada para a morte. Na 7ª vez ele diz: Pai, recebe o meu espírito. Eu finalizo aqui. Qual é a última profecia, pastor? Essa é a última. O sacerdote tinha que sair vivo do Santíssimo Lugar, porque se ele não saísse vivo, não haveria justificação. A redenção, a expiação se dava mediante ao cordeiro degolado no altar. Me ouça por favor: cordeiro no altar e sacerdote vivo trazia justificação. Expiação e justificação. Expiação e justificação. Expiação e justificação. O sumo sacerdote tinha que voltar vivo e dizer para o povo: Deus recebeu a vossa oferta. Jesus tombou sexta-feira, 3 da tarde, no alto do Gólgota. José de Arimateia, por entender que ele não tinha condições, pegou e colocou no sepulcro de sua família. Ali ele esteve até domingo pela manhã. Quando Maria Madalena foi levar as flores ao túmulo e viu a porta aberta, ela se apavora. Um anjo assentado sobre a pedra diz para ela: por que choras, mulher? Procurai dentre os mortos aquele que já ressuscitou. Jesus estava no jardim, ele era o horteleiro. Maria está passando por ele e não está reconhecendo. Aqui acontece o processo da justificação. Quando ele olha para ela e diz: Maria, ela diz: Raboni. Eu conheço essa voz, é a voz do meu Senhor. E ele diz: eu estou vivo, e de dizei: Deus recebeu a vossa oferta. Abraça esse crente que está do teu lado e diga para ele: Jesus obedeceu até a morte.
A última expressão do texto diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão no céu, os anjos, arcanjos, querubins, animais, serafins, anciões, um com cara de leão, um com cara de águia, um com cara de homem, um com cara de bezerro, todos os seres angelicais, que são miríades de miríades, milhares de milhares, conforme Apocalipse 5 e 8, todos os seres que estão no céu, todos os seres que estão na terra, o homem do campo, o homem da cidade, o homem do campo, o homem urbano, pessoas da zona rural, pessoas da metrópolis, pessoas da alta, da baixa e da escória da sociedade, garis, mas também juízes, médicos, mas também servente de pedreiro, todos os homens da terra, sejam eles quem esteja sentado no judiciário, no legislativo ou no executivo, todos os homens da terra. Mas o que, pastor? E até quem está debaixo da terra, Lucifer, Satanás, a grande besta, a terça parte, os principados, as potestades, vão ter que reconhecer e dizer, de joelho no chão, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Quem está comigo aqui, levante as suas duas mãos, porque um é pouco. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Ou a gente adora agora, por livre e espontânea vontade, ou adora depois por obrigação. O pastor já me permitiu, fique de pé, por favor. Toda língua aqui vai quebrar a soberba e a prepotência de muitos homens que se sentem grandes na terra. Isso aqui é o meu CPF que está falando, eu tenho responsabilidade no que digo, viu? Se vir processo que vinha sobre mim, meu CPF, não sobre a instituição, eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. Toda língua aqui é a língua de Alexandre de Moraes. Toda língua aqui é a língua de Putin, de Maduro. Toda língua aqui é a língua de Xi Jinping, de John Biden, Donald Trump, os homens mais poderosos do mundo. Toda língua aqui também é a língua do pai de terreiro dessa cidade, do catimbozeiro, de quem está batendo a tabaco, oferecendo as coitadas das galinhas nas esquinas para prejudicar os crentes. Só que maldição não cola em crente, ó bichinho de Jacó. Praga alguma chega à tua tenda. Língua aqui é a língua dos juízes contra a igreja, dos promotores contra a igreja, dos homens perversos da sociedade. É a língua de Nabucodonosor, é a língua de Nero, é a língua de Hitler. Eu estou sentindo graça para pregar aqui. Quem tem glória libera. Remandio clocha ter que vosso toro bahabater bashars. Ribia clamion choto contro bobodosia. Anjondro glominara gaio tergia. Ndadasite. Demetria.
instância de plevácia, onde logorositeri goma séria, alaijocondro corondro debederia. Levante as suas duas mãos para cima, por favor, agora. Não abaixa, não. Tem uma glória de Deus descendo nesta casa, e Deus está dizendo: é autoridade. Epa, 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 epa. Olha o renovo aí, ó. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Eu quero ouvir você da glória. Quem é batizado com o Espírito Santo? Eu preciso fazer 2 orações. Quantas? Eu preciso fazer 2 orações. Quantas? A segunda eu faço por todos, mas nesta primeira vou orar só por alguns. Pode chorar, minha filha, Ele te consola. Está sentindo Deus aí, crente? Tá? Só que esta oração que eu quero fazer só por alguns está condicionada à sua aceitabilidade. Eu só vou orar se você quiser que eu ore. Para quem, pastor? Para você que não é crente, está parado, desanimado ou distanciado. Se você ainda não serve o Senhor, é para você que eu vou orar. E se você já o serviu, mas por alguma razão, decepções, frustrações, não importa. Jesus te ama, nessa noite te chama, e eu estou aguardando você aqui para me orar por você. Cadê a primeira pessoa para Jesus? A igreja entra no campo da guerra espiritual comigo. Eu estou esperando a primeira pessoa para Jesus aqui no altar. Alguém com ele rápido aqui, por favor. Alguém? Um jovem aqui com ele aqui, por favor. Eu continuo dizendo: Jesus te ama e te chama. Ô pastor, por que o senhor não pregou uma outra mensagem? Estou preocupado com a igreja brasileira, gente. Os pregadores estão pregando sem responsabilidade nenhuma com a Bíblia. E Jesus nunca priorizou ações secundárias. O que é secundário é secundário, o que é prioritário é prioritário. A prioridade do reino de Deus é salvação, é isso aqui, ó. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Vem depressa, porque eu não tenho tempo. Irmão, a porta da salvação está aberta. Você pode ir preparando para dar glória a Deus aí, porque tem gente para vir, viu?
Olha que cena linda vindo aí pelos corredores. A terceira já está chegando aqui. Cadê a quarta pessoa para Jesus esta noite? Tem muita gente pregando por aí para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar status, para ganhar nome. Eu só prego para ganhar alma para Jesus. Eu prego porque eu sou grato, em primeiro lugar. E em segundo, para mim ganhar alma para Jesus. Pastor, não gostei disso não, tem problema não. Eu já nasci e cresci sabendo que não dá para agradar todo mundo. Só que se você não gostou de mim, desconsidera a mim, mas recebe a mensagem, porque é de Deus para a tua vida. Olha ali, pastor. A quarta já veio, a quinta pessoa, uma irmã com ela aí, ó. Coisa linda de se ver. Eita, Jesus maravilhoso. Uma irmã com ela aqui rapidinho, gente. Cadê a sexta? Não adianta você ficar aí tapeando que não é com você que Deus está falando não, porque hoje eu não abro mão da tua alma para o inferno não, viu? Você já pode começar a se movimentar e vir depressa, porque Jesus te ama e te chama. Vem logo! Escute, igreja. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. A Bíblia também diz que é pelo Espírito de Deus, não é pela força humana. Sim ou não? Eu estou pregando aqui, olha quanto tempo tem que eu estou pregando. Se com tudo que foi pregado você não se convenceu, eu posso passar o resto da noite aqui que você não vai se convencer. Só que tem uma coisa, mesmo com a hora avançada, por amor à tua alma, eu estou te dando essa oportunidade, viu? Eu sempre... Olai, Joromosia, Rebarogos, Jorogodosio, Rebaua. Tem bom filho voltando para casa? Tem também. Tá vindo uma senhora lá no corredor, tá, gente? Alguém abraça ela, olha que cena mais linda de se ver. Toma na cara, Satanás. Toma na cara, Satanás. Cadê o povo do glória a Deus? O céu já está fazendo festa. Cadê a oitava pessoa? Tá vindo aqui? A oitava tá vindo aqui chorando, ó, coisa linda. Olha essa cena, gente. É resposta de oração isso aqui, ó. Resposta de oração, quando vem, já vem assim, tá vendo? Olha aqui, de vez em quando eu tô pregando mais para obreiro, eu tô pregando mais em convenção, tô pregando mais na escola bíblica. Mas quando eu fico no meio de uma meninada dessa aqui, pastor Rogério, debaixo de uma glória dessa aqui, eu tô quase pulando daqui, dando uns voos rasantes. Tem uma glória aqui, gente. Epa, dá licença aqui, pastor Rogério. Hoje eu vou quebrar a etiqueta. Hoje eu vou quebrar o cântaro. Se tem mais algum pentecostal nessa casa, chegou a hora. Entra comigo nessa marcha. Tá descendo glória aqui, ó. Quem quer pega, que é de graça. Pega! Eita! Alguém com essa irmã aqui, gente? Já passou de 10 pessoas e você não está dando glória a Deus. O céu está fazendo festa. Me ajude a adorar a Deus. Está vindo outra aqui, ó. Vai dando glória a Deus. Se você vir agora, eu te espero aqui. Te dou a mão e te levo lá na frente. Vem logo! Vem logo! Jesus, tu sabes o porquê. E se tu queres salvar uma família, quebra a corrente dos dois. Cadê você? Em nome de Jesus. Toda a igreja levante a mão para cima e veja como que isso é espiritual. Veja como que é espiritual. Veja como que é espiritual. Repita comigo assim: Senhor. Diga mais alto: Senhor, tu tens a chave que salta essa vida. Salta ela, Jesus, para a glória do teu nome.
olha aqui. Eita Deus, eita Deus. Quebra as correntes, quebra as cadeias, quebra as correntes, Quebra as cadeias. Urei Jorge Hau Andorossuri Mikama Rola da Yachalaba. Jesus está libertando gente aí. Tem gente caindo para ser liberta. Jesus está operando aqui, gente. Tem gente que Jesus está repreendendo obra de macumba aqui esta noite. Jesus está quebrando as correntes aqui. Escute, eu já vou orar por elas. Eu podia parar muito satisfeito, porque já tem muita gente aqui na frente. Mas se você não veio, o Espírito está me repreendendo, você não veio. Por amor à tua alma, Igreja do Deus vivo, Igreja do Deus Todo-Poderoso, por amor à alma destas vidas que ainda não vieram, vamos dar os últimos 10 segundos para eles, vamos? Vocês prometem para mim que nesses últimos 10 segundos, quando elas virem, vocês vão dar o melhor glória a Deus que vocês trouxeram para esse culto hoje? Prometem para mim? Então lá vai. Você que está travando o glória a Deus da igreja, vem logo, porque a gente está louquinho para liberar o glória. 10, 9, por amor à tua alma. 8, eu vou terminar e não adianta me procurar depois do culto, viu? 7, 6, 5, 4, 3. Você vai aguentar mesmo? Você tem coragem de fazer isso contigo mesmo? 2. Tá vindo alguém ali? Ajuda ela aí, irmã. Ajuda ela, ajuda ela. Alguém ajuda ela aí, gente, ajuda ela. Oh, maravilha. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia. Quem tem línguas estranhas vai sendo renovado. Deixa Deus te encher. Opa, tá vindo mais ali, ó. Uri mikala machoro kotoro sitere bekama na hao. Uri mikama nakando kotoro sotoro kotere bicho. Ara makala machanda kotoro totoro sitere. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Eu vou parar aqui. Não é porque não tem mais, não. É porque você está perdendo a oportunidade. Eu preguei sobre isso hoje. Enquanto a gente ora, você se decide. Igreja do Deus vivo, vocês podem me ajudar? Noiva do Cordeiro eleita no Calvário, Igreja de Cárcere, estende as mãos para cá. Obreiros, me ajudem aqui. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, como diz a tua palavra, se com o coração credes e com a boca confessardes. Os teus filhos creram com o coração e na frente estão conversando publicamente que te aceitam como o único e suficiente Salvador de suas vidas. O que nos resta enquanto igreja é te pedir: escreve o nome delas no livro da vida. São preciosíssimas vidas, e o Senhor tem poder para transformar completamente a realidade espiritual delas. Queima, despedaça, destrói toda a corrente diabólica da maldade, toda força contrária do adversário. Em nome de Jesus, nós ministramos salvação. A igreja confirma dizendo: agora é a oração para todos.
Põe a mão assim no seu coração, vai. Jesus Alma Cáceres 2024 foi uma bênção. São 30 anos desse departamento, especialmente agora nesta, ó Deus, nesse novo templo, nesse novo ciclo. O Senhor tem nos agraciado de desfrutar de tudo isso. Se esse culto está terminado, e se o que o Senhor tinha preparado para fazer foi feito, confirme agora no trono da tua glória. E recebe, Senhor, a gratidão dos nossos corações por esses dias festivos e pelo privilégio a nós concedido de podermos participar juntos. Deus, o Senhor pela tua palavra nos instruiu, e eu quero lhe rogar, ajude-nos a viver a intensidade do que a mensagem da cruz é capaz de produzir em nossos corações. Honre, Senhor, a fé desta igreja, e que num futuro não longe desses dias, Senhor, eu possa passar aqui na porta desta igreja novamente, como sempre tenho passado por tantas e tantas vezes, e ver um dos templos mais lindos do Brasil, completamente pronto, confortável, luxuoso, agradável, para que o teu louvor, a tua honra, glória e adoração que somente a ti pertencem, permaneça sendo liberada pelos teus servos aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Abraça umas 3 pessoas antes de você assentar e diga para ela: que bom que você veio.